fiquei pensando essa semana, orando, e eu digo, puxa vida, já estamos vivendo o 25º ano de ministério. E parece que foi ontem. Parece que foi ontem que alguém chegou para mim, um irmão, outro irmão, e disse, pastor, pensa no Doral. Doral é uma cidade que não tem nenhuma igreja, na época não tinha nenhuma igreja, hoje tem dezenas. E aquilo foi entrando em nosso coração, e mais ou menos entre outubro, novembro de 1998, começamos na casa do pastor Marcos, um GE, um pequeno grupo. E esse grupo ficou junto ali aquele final de ano, demos o primeiro selar, fizemos uma pausa. Quando voltamos em janeiro, já foi crescendo, o grupo foi crescendo. 14 de fevereiro de 99, tivemos o nosso primeiro culto público, com mais ou menos 30 pessoas. E só foi crescendo e Deus nos abençoou, abrimos igrejas em outros lugares. Aqui na Flórida temos 4, temos uma igreja boa, crescente em Londres, irmãos trabalhadores, como vocês, tiveram ali muitos momentos ali que parecia que a igreja ia fechar. Mas os pastores Marcos e a pastora Marcele, o fato é que essa família, dizem que Londres cresceu assim, porque como Marcele e Michele é muito parecida, quando Marcele está cansada, ela manda a Michele para lá, ninguém nota e dá certo e vai indo, né? Brincadeira à parte, a igreja está linda. Uma igreja na Europa hoje chegar a 100 pessoas, vocês não entendem, é uma multidão. Porque a Europa passa por um momento de ateísmo, de frieza espiritual. Certo? Nós temos uma igreja no Rio de Janeiro, em Nilópolis, com o pastor Roberto, pastora Priscila e mais outros pastores. E essa igreja em Nilópolis, nós começamos há 3, 4 anos atrás, a igreja está lotada, cresceu demais e bombando. E essa é a igreja que cobre a nossa escola em Guiné-Bissau. A gente tem uma escola na África, em Guiné-Bissau. Fora isso, Deus me deu a graça de cobrir alguns pastores pessoalmente, pastores mais jovens, eles às vezes precisam de um pastor mais velho, que tenha mais experiência, um pai. Eu tenho feito esse trabalho com eles. E em Lausanne Paulista, em São Paulo, nós temos uma igreja, Igreja Batista de Lausanne Paulista, com o pastor Ademir. E o pastor Ademir foi aquele que recebeu, abraçou. Última vez que eu estive lá pregando, estive até lançando o livro Cássio para minha amada, passei ali 4 dias pregando naquela igreja, eu e a pastora. E, no final, ele estava fazendo um lançamento de GEs novos. Uns 20 casais abrindo, acho que 10 ou 12 GEs novos. E eu tive essa felicidade de orar por eles, de enviá-los juntamente com eles. Então, a obra tem caminhado. Amém, queridos? Agora, quando eu olho para trás, parece que tudo isso voou. Eu me lembro quando criança, o tempo demorava mais a passar, não é? A gente, de tardezinha, não tinha o que fazer, aí ia brincar na rua lá no Nordeste, tem alguns nomes para pega-pega, ou brincadeira de tica, talvez quase ninguém sabe o que é isso, é porque tinha uma árvore, que ali seria a salvação, ou seja, se você saísse correndo e você tocasse naquela árvore, você estava na cidade de refúgio. A gente estava falando da Bíblia sem nem saber. A Bíblia tem uma cidade chamada Cidade Refúgio. E tinha essas brincadeiras, pular de corda, tinha um tal de amarelinha. Era legal. Até que compraram lá em casa, chegou um negócio lá em casa, que era uma caixa assim, de madeira, e embaixo estava escrito assim, Empire State, uma coisa assim, ou Empire. E quando ligava aquilo, a partir das 6, porque antes não fazia nada, era só... A partir das 6, a gente jurava que estava vendo alguma coisa. Aí tinha que botar bombril é bom demais, numas antenas que tinha. Mas depois melhorou a imagem, aí tinha uma história de uma novela. Lá onde eu morava tinha uma novela chamada Jerônimo, o Herói do Sertão. Nesse ano que essa pessoa entrou lá em casa, eu acho que eu escutei pela primeira vez minha mãe dizer assim, já é outubro? Meu Deus, esse ano voou. É porque a indústria do entretenimento começou o quê? A crescer. Passatempo, no meu tempo, era palavra cruzada. Você comprava uma revistinha, quando você estivesse sem fazer nada, você fazia palavra cruzada. Não deixava de ser um estudo, você estava aumentando o seu
vocabulário, o seu conhecimento, né? Era interessante. E também tinha umas que eram boas, porque lá no final tinha resposta. Então, era a época que colar era permitido, né? Mas a coisa foi aumentando, queridos. Mas foi aumentando de um jeito que, se hoje você disser o tempo voa, você não está dizendo nada mais, nada menos do que a verdade. E eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa aconteceu nessas últimas décadas. Mas fui ler a Bíblia, sabe? E em Salmo 90, versículo 10, a parte C, o salmista diz assim, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, parece que esse negócio é mais antigo do que eu pensava. Tudo passa. E quando a gente olha, aqui não diz nem que o tempo voa, diz que nós voamos. Este ano, a gente pausou sobre a palavra tempo, fazendo o nosso foco, trazendo o nosso enfoque para o Kairos. Nós sabemos, passamos muitos meses, muitas mensagens falando, que a nossa maneira de medir o tempo é o Cronos. Nós fazemos isso cronologicamente. Mas o tempo de Deus é o Kairos. Também aprendemos que quando o tempo de Deus desce no nosso tempo, é o cumprimento da promessa. E isso é chamado de pleroma. É quando ocorre. Textos proféticos que você vê na Bíblia, eles sempre são escritos no Kairos. O texto profético, ele fala de uma coisa que vai acontecer no futuro, como se já tivesse acontecido. E quem está dizendo no tempo presente. Quando Isaías, no tempo dele, fala sobre a crucificação de Jesus, ele fala de algo que vai acontecer no futuro. Mas ele usa o tempo verbal passado. Ele diz, porque ele tomou sobre si as nossas dores. Ele não disse assim, porque ele um dia tomará. E por que é assim? Porque no tempo de Deus aquilo já aconteceu. Mas teve um dia, um momento, uma hora, numa sexta-feira, que essa profecia se cumpriu. Então, esse dia é pleroma. E nós temos aprendido a cada dia que, se nós vivemos apenas o nosso tempo, sem entendermos a existência do tempo de Deus, passaremos por desastres, por depressões, por lutas que já passamos, às vezes, mas passaremos de forma mais profunda. E não tem ninguém que está isento disso. Estive agora num congresso de pastores em Stanford, onde eu fiquei responsável para dar uma palavra para pastores que tiveram estafa emocional, o que a gente chama hoje de burnout. A sala estava cheia de pastores. Alguns deles vieram falar comigo e você via o rosto, aquele suor, mas não é um suor normal, é um suor de quem está sofrendo. Nós estávamos em Stanford, com frio. Tinha um que tinha atingido o olho, ele estava com um tampão no olho. A gente vive um tempo de muita pressão, cobranças, julgamentos. Nós queremos, todos dizem que porque o Brasil antigamente quando tinha 100 milhões de pessoas, hoje tem 200, tem 200 milhões de técnicos de futebol. Já ouviu essa expressão alguma vez? Hoje nós temos 200 milhões de psicólogos. Todo mundo é psicólogo, porque lê livro, assiste Augusto Cury, vê uma coisinha, vê outra, faz um cura interior, já sabe tudo. Não, porque você não está, porque você está, porque você foi, porque você não foi. Sem perceber que isso nos joga em certos vazios existenciais que têm seu preço, cobra seu preço. Somos seres humanos e acabou. Sofremos e nos alegramos. Sorrimos e choramos. Eu estava aqui sexta-feira, quase à tardezinha, vi um barulho, eu disse, eu vou falar, porque quando eu estou aqui sozinho, calado, às vezes eu tenho medo que um irmão seja o último a sair, bota o alarme, eu não sei se botou. Eu falei, alô, era a pastora Cátia. Você diz, o que a pastora Cátia estava fazendo? Preparando, porque estava vindo um batalhão de guerreiros para fazer o quê? Uma vigília de
Oração. Por quem, pastor? Claro que oraram pela igreja, por tudo, mas o objetivo principal era os jovens. Então você diz, o que é que significa isso? É que nessa batalha toda, há uma necessidade de nós entendermos qual é a batalha que eu devo entrar, qual é a batalha que eu não devo entrar, qual é o tempo que eu devo investir, porque não é perda, e qual é o tempo que, se eu for investir, é perda, porque o tempo voa. Nós temos que entender algumas coisas, e rapidamente eu quero trazer isso para vocês. Então, a primeira coisa para entender toda essa história, é preciso entender uma coisa chamada a efemeridade da vida. A vida é efêmera. O que é que significa isso? É característica do que é efêmero, brevidade, fugacidade, transitório, momentâneo, temporário. Passa rápido, gente. Mas passa rápido. Eu estou vendo alguns avós aqui na igreja, agarrados com seus netos e netas. Ô, coisa gostosa, é ou não é não? Eu e a pastora tivemos a felicidade de termos 7 netos. Rita, eu hoje vi Rita sozinha, pela primeira vez em 2 semanas, que ela posta muita coisa, mas só posta agora com uma garotinha do lado, com os olhinhos claros como o dela. E eu digo, eu acho que ela vai tomar essa menina. Samuel está apoiando, viu? Samuel está dando força nessa história. E toda vez que eu me encontro com eles, que eles falam alguma coisa comigo, eu falo assim, desfrute, aproveite. E vocês, por que você fala isso, pastor? Porque passa. Eles crescem. A minha bebê, que a gente chama de Mimi, que é Miriam, que eu tive a alegria de ir nos primeiros meses, 1 ano, ela ficou lá em casa, a gente ficou sendo o babá dela, enquanto a mãe trabalhava, a gente fazia esse sacrifício aqui, não tem problema, entendeu? Ela que mandava na casa, andava com aquele andador e corria e brincava, e eu assistia aqueles desenhos da Disney, cada um sempre assisti poucas vezes, umas 80 a 90, porque ela dizia, de novo, vovô, de novo, vamos assistir de novo e tal. Depois descobrimos Funniest Videos, e ela assistia aquilo deitada, sentada no meu peito, e ela ficava assistindo. Quando o negócio era engraçado, ela, de novo, eu tinha que voltar. Tem uma hora que a pastora dizia, Miriam, veja outro. Ela, não, vovó, de novo, né? Miriam cresceu, vocês acreditam? Está na faculdade, estudando na faculdade. E o pai dela passa pelos problemas que eu passei de ter alguns rapazes querendo ser muito gentil, conversar muitas coisas, e precisar de um vídeo, eu digo, precisa nada, você tem muito vídeo em casa, né? Mas ela está assim. Ontem Esther fez uma peça lá na igreja, tal. A Emma ganhou ontem um award, a gente ainda vai olhar melhor. Então, estão crescendo. Eu fui lá, eu queria ensinar um negócio a Emma, no violão, não sei o quê, já toca tudo. Já toca piano, já toca guitarra. Eu fiquei até calado, porque senão não vai dar certo, né? E ainda bem que não é Levi, porque Levi, quando não sabia tocar, que hoje toca guitarra, toca bateria, toca não sei o quê. Quando ele não sabia, ele queria dizer a mim como é que era para tocar. Eu digo, mas vovô toca desde 13, 12 anos. Ele dizia, não, eu vou lhe ensinar, bota um dedo aqui, bota um dedo aqui. Agora, solfeste. Jancinho toca solfeste, Jancinho toca solfeste. Viu? A nota desafinada, mas ele é quem mandava no negócio. Eles crescem. Levi agora está com 15 anos, 14 anos, está grande, voz grossa, aquela voz de Fred Flintstones, né? Oi, eu vou, não tem essa época, né? É legal e tudo. E sabe muita coisa, e toca tudo, e conversa pra caramba, e eu estou me esperando lá para fazer um monte de coisa comigo. Mas eu acho que aquelas que eu fazia já não está com graça, entendeu? O tempo voa. Tiago 4,14 diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. E Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele diz assim, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Vez por outra, Miami está aparecendo agora com fog, não sei se você tem percebido, né? Mas assim que o sol se levanta, o que acontece? Se dissipa. Tiago está dizendo que a gente é isso. Por que brigar tanto? Por que lutar tanto? Por que não perdoar?
Por que não pedir perdão? Por que não entender essa efemeridade? Salmos 90, 10, lendo o versículo inteiro, diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A gente podia dizer, mas isso foi no tempo de Davi, pastor. Hoje, com umas vitaminas que a gente compra ali, no outro canto, dá para botar mais uns 10 anos em cima disso, ou mais uns 20. Para mim, 10 mais 10, com 90, o cara está com 80, viveu 90, o cara está com 90, viveu 100, para mim está bem mais ou menos essa mudança. Porque ele está dizendo o seguinte, a maior parte disso vai ser o quê? Canseiro e enfado, porque você vai ficar olhando para as coisas e você vai dizer, já fui bom nisso. Eu sempre gostei de correr de kart. O pastor Stefano, não sei se vocês conhecem, é um exímio piloto. É o único que batia em mim, porque eu, com 230 pontos, e Stefano parece que só tem 30, não sei exatamente quanto foi a última medição. O kart é igual, então, nas curvas, mas na reta, meu querido, o carro dele, mas ele dirige bem. O tempo passou. Alguns anos atrás, ele querendo me alegrar, começou a trazer de novo essa história de kart e tal, eu fui correr de novo, e ele viu a queda de produtividade que eu tive. O cara que corria com ele antes, que era muito agressivo, que eu sempre fui, nesse negócio de competição, eu tenho mudado nos últimos anos. Não, estou sendo honesto. Isso foi assuntos lá em casa familiar, de repreensão, de tudo. Papai, qualquer coisa que o senhor entra, o senhor é muito competitivo. Eu fui melhorando. O senhor fala, ficou bom, pastor? Fiquei porque não jogo, porque não faço. Você entendeu ou não? Mas eu fui lá e quando terminamos a corrida, Estefa não tinha dado uma volta não, mas estava meia volta na minha frente. Ele disse, o que foi que houve, pastor? Eu digo, o tempo passa, meu filho. O tempo voa. Só a pastora Rosana continua muito bonita. Então, o que é que significa isso na prática? Significa que a gente vai olhando para as coisas que a gente fazia antes e não consegue fazer o quê? Igual. E você diz, por que isso funciona assim, pastor? Porque o apóstolo Pedro nos explicou, olha, esse corpo aqui, por causa do pecado, ele é um tabernáculo, que ele vai o quê? Vai se desvanecendo. Você diz, mas eu faço ginástica. Bom, vai ter qualidade de vida, porque uma coisa é quantidade e outra é qualidade. Eu caminho todo dia, faça isso. Eu vou ao médico, ele faz lá uma reposição, bota um negócio, dá uma injeção lá, a testosterona melhora, eu fico pensando que estou bacana no negócio, entendeu? Já olho para a pastora Rosana meio atravessada, como é que estão as coisas, tal. Isso vai dando uma qualidade. Não sei se me faço entender, mas o tempo passa. E Pedro nos diz, não se incomode não, meu filho. Por que eu não me incomodo? Porque tem um tabernáculo, tem um corpo glorificado, que jamais envelhece nem envelhecerá, preparado para você. O que você precisa entender é o seguinte, a eternidade já começou. Sabe um bebezinho ali, que está na barriguinha da mãe dele? Que a Bíblia diz que, quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia todos os meus dias. Eu era ainda uma substância informe, mas o Senhor já sabia tudo, já tinha escrito meus dias. O Senhor sabe de tudo. Aquele bebê já é eterno. O espírito dele vai viver o quê? Eternamente. O que nós falamos domingo passado, domingo retrasado, e eu repito, é o que nós estamos discutindo aqui, o que nós estamos falando quando a gente encontra Jesus, é onde iremos passar a eternidade. Você vai dizer, mas pastor, o senhor quer me dizer que Hitler é eterno? É eterno. Pelo que sabemos, pelos estudos que nós vimos, pela forma de tudo isso, ele passará a eternidade longe de Deus. E a Bíblia chama isso de morte eterna.
E Jesus chama passar a eternidade com Deus de vida eterna. Isso é básico. Então, nós precisamos entender que a eternidade já começou. O que nós estamos vivendo agora é o quê, pastor? É essa pequena parte da eternidade, que se chama nascimento até a morte. Agora, escutem e pasmem. A Bíblia diz que Deus tem um propósito para nós, nessa brevidade, para fazer isso algo excepcional, para você morrer um dia dizendo assim, valeu a pena. Sim, a vida é efêmera, mas nós precisamos saber aproveitar o tempo. Para muitos, o que é aproveitar o tempo? É chutar o balde, é entornar o caneco, é chutar o pau da barraca. O que é que você está fazendo? Estou aproveitando o tempo enquanto eu posso. A pessoa passa a semana todinha esperando que dia? A sexta-feira. TGI Friday. O que quer dizer isso? Thanks God is Friday. Entendeu? Quando eu era muito jovem, eu fiz uma música chamada Cristo Vive em Mim. E tem uma parte dessa música, que diz... A música é assim: se estás sozinho e no teu caminho não tens paz, não tens amor, não tens ninguém, e procuras encontrar algo mais em teu viver, e sabendo que depois virá tristeza sem fim. Aí continua, quero te falar, quero te explicar de um amor que um dia eu achei para mim. Ele me encheu de paz, tudo que eu não tinha, enfim. E agora eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Amém? Então, o que é que eu estava dizendo naquela música ali, com 17 anos de idade, quando eu compus? A pessoa passa a semana todinha esperando por uma sexta-feira, buscando algo mais. As férias, estou esperando as férias. Eu estou esperando quando eu me aposentar. Eu estou esperando quando? Eu estou esperando. Sabendo que quando aquilo chegar na mão, virá tristeza sem fim. Você diz, por que vai vir tristeza sem fim, pastor? Porque nunca teve poder para isso resolver. Na minha terra, no Nordeste, sempre que chega aquela época de lua cheia, existem uns eventos que se chama de luau. Não sei, em outras terras deve ter também, mas chama luau. O que é luau, pastor? São festas abertas, restaurantes, bares, que abrem com aquela lua, né? E não é uma coisa religiosa, mas é quase como se fosse almática, no sentido de achar que é bonito mesmo. Você está numa praia, sentado num restaurante, e aquela lua enorme, cheia, às vezes tem pouca luz, e aquilo fica mais ainda bonito, não é? Mas eu me lembro que, naquela época, um cantor evangélico, um compositor evangélico, que era um professor universitário chamado Volô, ele lançou um disco, e o título do disco era assim, O que a lua não pode e nem poderá. Porque eu, quando comecei a minha vida, eu era um pouco daquela geração hippie, não sei se você já ouviu falar desse povo, né? Cabelão, sei que lá. E o que ele estava dizendo, e aquilo para mim fazia muito sentido, eu era recém-convertido, é que não tem nada nesse mundo, não tem o luar, não tem Paris, não tem uma viagem melhor que você faça, não tem um emprego melhor, não existe nada versus nada que possa trazer uma forma de viver que você diga, eu estou vivendo e estou aproveitando o meu tempo. O que é que a Bíblia diz sobre aproveitar o tempo? Número 1, não perder as oportunidades. Efésios 5, 15 e 16 diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Veja como é o contrário. Quer aproveitar o tempo? Quero. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você pode ficar com a sua família agora? Aproveite.
Ah, mas se eu trabalhar um pouco mais, eu posso ter mais uma televisão lá em casa. Jogue fora essa televisão. Meu pai, minha mãe, estou tão ocupado, não consigo ligar para ele. Ligue agora! Não aqui durante o culto, por favor, mas liga assim que terminar. Fale, vocês hoje têm uma vantagem, faz ligações gratuitas. Quando eu vim para cá, qualquer ligaçãozinha para o Brasil, você ficava endividado. Era caro, 50, 60 centavos, 1 minuto. Fale, faça FaceTime, converse, diga que ama, abra a boca e diga que ama. Ah, mas eu sou homem, eu sou macho, eu sou tal região do Brasil, que lá não é assim, não. Lá a gente não chora, não. Pois chore, aprenda a chorar. Estou mandando você virar um mimizento, não. Eu estou dizendo para você virar gente. E quando eu falo gente, é no sentido de ser humano. Fiquei com a mágoa de meu pai uma época. Ore, peça cobertura, converse com o papai. Diga, pai, te amo, se você não entendeu, não tem problema, mas eu, naquela época, naquele dia que o senhor disse aquilo deu demais, mas eu quero dizer que eu te perdoo. Aproveite cada oportunidade. Não perca tempo. E a Bíblia explica, porque os dias são maus, são complexos. E aí você pode receber essa palavra e talvez no seu coração surja uma pergunta, você diz, mas como é que eu faço isso, pastor? A Bíblia é tão boa que ela explica tudo. Como é que eu faço para fazer isso? Primeira coisa é não viver em vão, mas cumprir o propósito que Deus tem para você. Em Atos 13, 36, falando de um homem que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter pecado, apesar de ter errado feio, de ter feito coisas muito ruins, mas esse homem tinha uma capacitação de arrepender, de confessar, de chorar, de voltar. E há um momento, em Atos 13, 36, que é dito acerca dele, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus. Em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Aconteceu com Davi aquilo que vai acontecer com qualquer um de nós. Quando chegar a hora, quando chegar o tempo, nós vamos adormecer. Algo será feito com o nosso corpo. Vamos ser sepultados. Que na América alguns entendem, algumas famílias, que podem ser cremados. O que ele está dizendo é que uma coisa ou outra, o corpo vai se decompor. Você diz, pobre Davi, o corpo dele se decompôs. Não, nós já aprendemos. Davi vai ter um corpo o quê? Glorificado. Mas o ponto aqui do versículo não é que Davi nasceu e que Davi morreu, e que seu corpo viu a corrupção, apesar desse texto, o contexto dele é falando sobre que o Salmo não foi dito sobre Davi, o Salmo foi dito sobre Jesus, que esse sim o seu corpo não encontrou, não teve decomposição. Mas há algo forte que tiramos aqui. Aqui está dizendo o seguinte, apesar das falhas de Davi, apesar dos erros de Davi, apesar dos acertos de Davi, apesar dos salmos maravilhosos de Davi, apesar do dia que Davi se fez de doido, de maluco para não morrer, apesar de tudo isso, foi considerado que Davi viveu, mas não viveu em vão. Ele cumpriu o propósito para o qual ele foi chamado, que ele nasceu. E você pode falar, como é que eu sei disso, pastor? Como é que vai ser? Agora eu estou apavorado. Qual é o meu propósito? Olha como a Bíblia é boa. A Bíblia diz que isso é um aprendizado. Davi não nasceu sabendo. Numa certa idade, o pai disse, Davi, você vai tomar conta de ovelha. O que foi que Davi fez? Foi tomar conta das ovelhas do pai com excelência, dando o melhor dele, a ponto que animais, como urso, como leão, atacaram, e ele o quê? Defendeu as ovelhas do pai dele com a vida. Teve outra feita que um profeta chegou na casa de Davi
e disse: olha, Deus me mandou aqui para te ungir. E ungiu Davi. E a gente sabe que depois da unção, nada aconteceu imediatamente. Davi foi chamado no palácio para trabalhar em empregos braçais. Ter problemas, o rei ficar louco, jogar seta nele. Mas Davi estava lá fazendo o melhor. Um gigante assola a nação. Ele diz: eu vou lá. E por aí vai. Aí você vai encontrando uma pessoa que foi aprendendo o seu propósito como? Step by step. Passo a passo. Você diz: e onde a gente tira isso? Você lembra que a gente leu o Salmo 90, 10, que fala que a nossa vida é 70, 80 anos, que o tempo voa? Lembra disso ou não? No mesmo Salmo, se você ler 2 versículos para frente, o versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ele está dizendo que eu descubro esse propósito, dia a dia, nas pequenas coisas. E você diz: mas como é que eu faço isso? Menos de mim, mais da palavra. Diga assim: menos de mim, mais da palavra. Muitas vezes eu quero confessar a você que eu acho difícil entender as mulheres. Isso é uma coisa minha, pessoal. Certo? E eu tenho uma mulher inteligentíssima, uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, uma mulher que é um presente, uma dádiva. Deus me deu Jesus e ele disse: eu vou te abençoar mais. Tu não merece não, mas eu vou te abençoar mais. Está aqui Rosana. Amém, queridos? Mas às vezes eu não a entendo. Tem coisas que ela explica, que ela fala, que eu não consigo entender. Eu até escutei um dia desse, que no dia que a pessoa souber explicar, porque a pizza é redonda, porque ela é levada numa caixa quadrada, e ela é servida em triângulos, se a pessoa conseguir explicar isso, essa pessoa sabe entender as mulheres, né? Mas você diz: e agora? Por que isso tem a ver com essa palavra? É porque eu nunca vi na Bíblia Deus dizendo assim: procure entender a sua mulher. Já viu algum versículo desse? O que está escrito lá? Ame. E ainda dá um padrão, mais ou menos. Como Cristo amou a igreja. Está entendendo tudo? Estou não. Mas faça a cara que entende, meu filho. Você olha e diz... Entendeu? A revelação virá aos poucos. Eu não vou nem falar da parte feminina, os homens estão tudo querendo que eu bata também, né? Ninguém nunca mandou você, mulher, nunca mandou você, mulher, querer que seu marido fosse bem ligeirinho nas coisas quando você diz. Você diz: rapaz, tem uma luz ali para trocar. O quê? Cadê a escada? Cadê a escada? Não, não, eu não vi, eu li aqui na Bíblia. Quando tiver que trocar uma lâmpada, e você falar com o seu marido, ele precisa imediatamente trocar essa lâmpada. Eu acredito que 6 meses é muito, gente. Lá não está dizendo assim: meu Deus do céu, parece que ele é tapado, não entende as coisas óbvias da vida. Uma toalha é uma toalha. E logo ela precisa estar no cabide de toalha. Porque antes do cabide precisa passar um período purgatório sobre a cama. Mas, graças a Deus, a Bíblia não mandou você fazer isso. Ela mandou somente você dizer assim: mulher, clame a Deus para seu marido descobrir o propósito dele. Clame a Deus para seu marido descobrir a missão dele. Porque quer você queira, quer você não queira, quando você disse: sim, deixe comigo, lembra aquele dia? Na fartura, eu estou aí mesmo, na doença eu estou, lembra? Teve um pastor aí que pregou, que perguntou e você disse sim, chorou, inclusive você chorou, lembra? Você ficou emocionado. Ele apenas disse assim: esteja embaixo dessa missão. Mas essa missão não é muito boa para mim, não. É de vocês. É de vocês.
Se você olhar direitinho, é difícil ter dois casados que sejam hyper. Quando um é mais calado, o outro é mais o quê? Falante. E assim vai. E eu disse isso quando eu olhei para Eloá. Agora, assim, rapidamente, eu tive um pensamento. Eloá, menina entre o norte e o centro do Brasil, certo? Já nasceu pulando. Casou com um homem lá do sul, descendente de alemão, que sempre olha para mim, sorri, e eu tenho que esperar uns 2 minutos para ele se expressar, dizer alguma coisa para mim. Eu sei que ele vai dizer. E diz só palavras sábias. É um cara que, eu não sei se você já ouviu falar de Nilson Tober, já viu, não? Menino bom, menino tranquilo. O filho dele foi feito à imagem e semelhança dele, por isso que eu chamei ele de Tober Júnior. Se você ver os áudios que eu troquei com ele antes dele casar, todos eram curtos, 7 minutos, 8 minutos, mas pensados, calculados. Isso, entendeu ou não? Eu nunca recebi um áudio dela, um áudio assim. Às vezes é um pouco longo. Deus não mandou nenhum entender o outro, nem o outro não entender. Deus mandou ame e se submeta. Você está entendendo, sim ou não? Você fala, o que é que isso tem a ver com a mensagem, pastor? É saber viver esse pedacinho que a gente está vivendo aqui, em harmonia. Tem gente que vive aqui como se fosse viver para sempre, e é briga, e é pau, e é uma desgraça, gente. É um aprendizado. Cada dia um pouquinho, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que eu vá melhorando a minha sabedoria. E o que é sabedoria, pastor? A Bíblia diz que o temor ao Senhor, o respeito ao Senhor, o respeito à sua palavra, é o princípio de toda sabedoria. Isso quer dizer fazer valer a pena cada momento, seja momento difícil ou seja momento fácil. Estou vivendo um momento fácil, faça valer a pena. Você diz, isso é fácil, valer a pena a gente pula. Não, não, não. Quando você estiver vivendo um momento fácil, faça valer a pena. Um dia desse eu estava conversando com alguns irmãos crentes, e eu disse a ele, o crente precisa saber que na hora da bonança, na hora da fartura, ele não pode gastar. Está na Bíblia. Você diz, o que é isso? Está. O maior ministro da economia que existiu em todos os tempos chamava-se José, mais conhecido como José do Egito. Esse homem profetizou que ia ter 7 anos de fartura e que depois teriam 7 anos de seca. O mundo, com 7 anos de fartura, fez o quê? Gastou! E ele fez o quê? Cada um fica com a sua porção acostumada, faz celeiros e vamos guardar tudo isso. O Egito comprou as terras desse povo. O Egito vendeu esses alimentos a toda essa humanidade. Tinha para eles e tinha para os demais. Comprou gado, comprou o que tinha. O Egito terminou aqueles 7 anos de seca riquíssimo. Você diz, mas é só esse exemplo? A Bíblia diz assim, o justo, na seca, ele aprofunda as suas raízes. Tem gente que na seca diz, está com problema, vamos embora. Para onde? Não, soube que em tal lugar é melhor. Aqui estão pagando 10, lá paga 11 a hora. A Bíblia está dizendo que o justo, na hora da seca, ele aprofunda as suas raízes até encontrar os veios de água. Vou dar um exemplo. Tu pensa que judeu compra na hora da fartura? Só compra quando está todo mundo com a corda nu. Mas eu queria que vocês entendessem, essa vida é curta. Vocês entenderam ou não? Mas está tudo escrito para você viver uma vida espetacular. Vocês já entenderam, vai ser tudo fartura. Vai ter problemas, vai ter lutas, vai ter dificuldades. Mas você pode aprender, a Bíblia diz assim, na casa do luto tem o quê? Sabedoria. Você acha que é bom a casa do luto? Tem uns povos aí que eu já vi que quando tem um enterro é uma alegria, né? Eu, pelo menos, não sei se aquilo é verdade, mas pega o caixão, sai pulando para lá, outro para colar. Não tem umas histórias assim? Você já viu uns filmes desses? Dizem, eu não sei, que aqueles 6 homens estavam carregando a sogra, mas eu acho que isso é mentira. Eu não concordo com isso, não. Agora, eu estive na China várias vezes. 94, 95, 96, 97. Uma vez,
Eu estava e tinha um caminhão assim, aberto em cima, com um caixão no meio desse. O caminhão era aberto. E ao redor desse caminhão, desse caixão, tinham bancos assim, como se fossem bancos inteiriços de madeira, ou eu não lembro bem o que era, porque era um caminhão, estava num carro baixo. E eles estavam cantando em chinês. A música era aquela. Pam, pananana, pam, panam, pananana, né? Que a gente conhece em espanhol, né? Né? Mas só que eles cantavam em chinês. E eles pá, 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 e cantando, parara, pá. Eu olhei, eu estava do meu lado o Jonathan, que era o meu tradutor. Eu digo, o que é isso? É um funeral. Eu digo, mas o que é que está acontecendo? Eles têm que ter alegria, felicidade, para os espíritos bons se aproximarem e ver se dão uma ajeitada no defunto. Fora essa vez que eu vi, normalmente na casa do luto tem o quê? Tristeza. Eu, como pastor, você não tem ideia de quantos velórios, quantos sepultamentos eu tive que fazer em toda a minha vida, inclusive do meu pai. E eu sempre tive tristeza nesse lugar, sempre chorei. De primo, um primo que foi assassinado, sabe, outro que morreu com lutas, com outras coisas, meus tios, mas eu sempre estava ali e me lembrava desse versículo. Senhor, eu estou triste, mas a tua palavra diz que tem sabedoria aqui. Então, o senhor podia me ajudar para que eu saísse com alguma coisa aqui de dentro, assim, agregada ao meu coração. E claro que sempre a mais forte era sobre a brevidade da vida. Uma vez eu tive com a minha esposa em Portugal e nós entramos porque lá eu fui buscar meus documentos, meu avô e meu bisavô e tal, eram portugueses e nasceram em Évora. Eu pensei uma época de pegar essa cidadania, eu já sou cidadão americano e brasileiro, que já está bom. Mas eu pensei que talvez pudesse ajudar meus filhos ou netos. Então, Évora é perto de Lisboa, não é tão longe, é uma hora e pouco. Eu fui com ela lá. Então, disseram, o cartório para essas coisas está, por enquanto, na Igreja dos Ossos. Então, a gente teve que ir a uma igreja chamada Igreja dos Ossos para encontrar esse cartório lá. Depois, quando a gente chegou lá, soube que fazia poucos dias que tinha mudado para outro canto. Mas tudo bem. Quando chegamos lá nessa Igreja dos Ossos, a igreja toda, se vocês quiserem, depois eu mostro foto, as paredes elas são de ossos. As caveirinhas, fêmur, entendeu? A parede é um negócio tétrico, um negócio que você entra assim, o que é isso? Já entramos ali repreendendo, orando, Jesus tem misericórdia da gente. Mas tinha uma placa, logo assim na entrada. Ele diz assim, nós estamos aqui esperando os vossos. Perguntador do jeito que eu sou, primeiro português ali, mais parecido com o meu estilo, porque na minha família teve muita criatividade. O meu bisavô era Joaquim Gomes da Costa. O meu avô era Manuel Gomes da Costa. O meu pai, Joaquim Gomes da Costa. E eu fiquei Joaquim Gomes da Costa Júnior. Então, deu trabalho para escolher esses nomes lá e tudo, mas eu, quando chego nesses cantos que mostram meu nome lá em Portugal, eles dizem, ora pá, que coisa! Aqui temos um gajo brasileiro, com voz brasileira, com nome português e um passaporte americano. Eu digo, passada essa primeira fase, eu digo, sim, mas eu queria saber o que é isso aqui. Aí eles me contaram que, no passado, aquele local tinha muito rico, ali em Évora. Porque Évora é uma cidade medieval. Você chega e tem aqueles muros como se fosse uma coisa medieval. Só que ela cresceu, tem a cidade medieval e o resto ficou moderno, ficou normal. Então, o padre resolveu fazer a igreja desse jeito para que os ricos pudessem lembrar de quê? Que tudo é o quê? Que tudo passa. Então, a Bíblia está dizendo, há ensino para tudo e em todo lugar, seja de momento fácil ou momento o quê? Difícil. E Paulo diz isso de uma maneira fantástica em Filipenses 4:11. Ele diz, digo isto não por causa da pobreza. Quer dizer que esse momento Paulo estava o quê? Estava pobre. Ele diz, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Paulo disse, eu o quê? Aprendi. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Como foi que Paulo chegou a isso? E eu posso dizer a vocês, sem medo de errar, Paulo aprendeu a lutar as guerras boas. E Paulo aprendeu a fugir das guerras ruins, e ele ensinou isso a seu discípulo. Ele diz, 1 Timóteo 1,18, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o quê? O bom combate. Foca, tenha foco. Timóteo, você vai passar por lutas, mas tenha foco. Quando vier uma batalha que você sentir que ela não é a batalha, talvez até você comece a brigar, talvez até você seja pego de surpresa, mas vá orar, vá chorar nos pés do Senhor e você diga, estou fora dessa batalha. Agora, quando forem as batalhas boas, você entra. Segundo Timóteo 4,7, Timóteo diz acerca de si mesmo, eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Por último, queridos, para terminar, nós precisamos estar prontos para viver a melhor parte. A melhor parte não vai ser vivida aqui. Aqui nós vamos ter tempos maravilhosos. Tempo de comunhão com os irmãos, tempo em família, momentos alegres, até nos momentos difíceis, Deus vai te dar alegria. Você recebe? Mas Paulo nos ensina em Gálatas 2,20, ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo estava dizendo assim, eu aprendi a viver aqui sem viver em mim. Mas eu aprendi a dizer, Cristo, viva em mim. Em Filipenses 1,21 ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, queridos, haverá o grande dia do encontro triunfal. O pastor Marcos costuma dizer, sabiamente, mas às vezes em tom de brincadeira, que é como se nós estivéssemos com aquele, quando você vai num restaurante e que te dão uma coisa que treme quando chega a sua hora de receber a mesa, não tem um aparelhinho, não é? Então, você fica com aquilo ali, quando tremeu, você diz, vamos, a mesa está posta. Sim ou não? Então, ele costuma dizer isso. Todos nós temos um negocinho daquele. Quando o seu tremer, quando o meu tremer, a mesa está posta. A mesa está posta. Segundo Timóteo 4,8 diz, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Quero concluir dizendo o seguinte, nesse curto espaço de tempo que chamamos de vida, ou vida física, passa a ter sentido e valor quando vivemos por Cristo e para Cristo. Perceberemos que esta caminhada é um semear. Jesus diz isso. Ele diz, procure ajuntar tesouro no céu, porque lá nem a traça, nem o ferrugem consomem. Então, se Jesus disse isso, não diria isso em vão, não é verdade? Ele está dizendo, procure fazer isso. Procure viver, mas não viva em vão. Viva para o Senhor. Vivamos sabendo que esse tempo voa. Mas o destino final deste voo maravilhoso é a casa do Pai. Há muito tempo atrás eu contei uma história aqui a vocês, talvez alguns mais novos não escutaram, mas eu vou tentar fazê-la bem curtinha. É a história de um casal que foi ser missionário, eles eram ingleses e foram ser missionários na Índia, e foram para lá, pouco a pouco os filhos foram crescendo, casando, voltando para morar na Inglaterra, e ficaram só os dois.
E então acabou o período, eles se aposentaram. E eles tinham uma casinha que eles alugavam, pediu alguém para pedir de volta a casa ao inquilino, pintaram a casinha, ajeitaram lá para que eles voltassem. E eles voltaram de navio. Ele imaginava, o missionário, que quando ele chegasse no porto, teria um grupinho da igreja para abraçá-los, honrá-los, mas, para surpresa deles, não tinha ninguém. E eles foram para casa. E ela, né, às vezes a mulher é mais sensata nessas coisas. E ela já chegou, já foi arrumando as coisas e tal. E ele começou a ficar falando e revoltado. E disse, como pode a gente ser missionário dessa igreja há tantos anos e nos receberem dessa forma? Como é que Deus permite isso? Como é que Deus deixa uma coisa dessa? E eu sei que ele disse, eu vou dar uma volta para ver se eu consigo esparecer, para ver se eu consigo pensar um pouco. E ela disse, vai, eu vou ficar orando por você. Disse, tá, então você aproveita e ora e pergunta a Deus por que ele permite uma coisa dessa. E ele foi. Voltou perto da hora do almoço, ainda chateado, e ele perguntou a ela, você orou? Ela disse, orei. E Deus respondeu alguma coisa? Respondeu. O que é que ele disse pelo fato da gente ter voltado para casa e ter uma recepção, nada de recepção para a gente? Ela disse, o que ele disse foi, diga a meu servo que ele não voltou para casa ainda. Aqui não é meu lar. Aqui não é meu lar. É lá que nós vamos receber a coroa da vida. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês.